Bom, hoje não vai ter intro grande, então já toma aí a referência da Gangly, que hoje o desenho é dela. E resumindo também o episódio 4 aí de The Amazing Digital Circus, que eu acho até então que é o episódio que dá mais foco a ela. Então, vamos lá fazer a Gangly. Bom, o episódio aí já começa com a Gangly, a Hagatha e o Jax aí. A Hagatha tá ensinando a Gangly a jogar beisebol, né? A jogar a bola assim pro Jax. E bom, eles estão lá jogando até que a Gangly consegue jogar a bola pro Jax e o Jax rebate a bola na máscara da Gangly. E bom, a máscara da Gangly vai lá e quebra. É bom a gente dar uma atenção pro nome do episódio, que é Um Dia a Máscara Cai. Isso vai ser bem importante para o decorrer do episódio. Bom, depois disso, a Zubul aparece e chama a Gangly pra ir no quarto dela, porque, como eu disse, a Zubul, ela é a personagem em que dá pra ficar trocando as peças, sabe? Ela é tipo um brinquedo onde você fica trocando as peças. E bom, ela tem várias peças, né? E dentro desse baú dela, ela achou uma máscara que combina com a Gangly, que é uma máscara pra Gangly usar. E ela disse que essa máscara é melhor porque essa máscara é de plástico, então é mais difícil de quebrar. As máscaras que a Gangly usa é de porcelana ou de vidro, sei lá. Bom, aí depois disso a Gangly pega a máscara e usa, aí ela testa pra ver como é que ficou, né? Ela olha no espelho e encaixou direitinho. Bom, aí nesse meio tempo aí, o Caim aparece, dizendo que tem mais uma nova aventura pra ele. E mais uma de terror, né? Pra alegria da Pomni, que sofreu no último episódio. Tanto que ela própria pede para que ele dá uma sugestão melhor para que não seja mais uma aventura assustadora como foi o último episódio. Nisso, a Zubul dá a ideia dele olhar a caixa de sugestões, porque tem uma caixa de sugestões dos próprios participantes lá, pedir pro Caim fazer uma aventura que eles mesmos pediram. Bom, ele começa a ler algumas opiniões lá, algumas sugestões da galera, e aí ele acha uma que a Gangly gosta e ela mesmo indica ela para ser a chefe aí da porra toda. Já que foi ela mesma que escreveu essa sugestão aí, então ela tava, né, bateu no peito assim e falou, eu vou fazer essa merda. Bom, aí o Caim adora a ideia e só manda eles lá pra meio que uma franquia lá de hambúrguer. Aí cada um tem sua função lá no restaurante. Ou sede de fast food, eu não sei. Bom, aí lá cada um recebe sua devida responsabilidade lá pra ser o que vai ser lá naquele restaurante. E por conta da Gangly já ter trabalhado em uma rede de fast food, ela vai ser a gerente da porra toda. Bom, aí o Jax fica no drive-thru, a Hagatha mais a Zubul fica na parte da cozinha e a Pomni, ela fica lá no caixa, tá ligado? Então cada um aí fica com sua devida responsabilidade de fazer o seu trabalho à parte. E como dito anteriormente, a Gangly fica como a gerente aí e vai gerenciar todos esses cabaços aí a trabalhar corretamente. Bom, e o primeiro obstáculo aí que ela enfrenta é o Jax, que não quer fazer nada, porque ele é desse jeito mesmo. Ele adora receber ordem, né? Então claramente ele vai ficar bem satisfeito em receber a ordem, ainda mais vindo da Gangly, que é a pessoa mais, entre aspas, cabaça aí desse circo. Bom, ela começa aí a dar uma de gerente, né? Até porque ela é a gerente aí da porra toda. E aí ele fala, eu gostava mais de você quando você era triste. Quando você tinha a máscara triste. Porque agora com a máscara feliz aí você tá querendo ser a porra toda. E você tem esse direito, porque você é de fato. Bom, e antes disso, ele pega o Jax, ele pega a Hagatha e joga na fritadeira. E ela fica lá por 53 segundos. Bom, depois disso, a Gangly fala que ele tá precisando de bons modos e leva ele pra uma salinha lá, onde tem uma cena muito perturbadora. Eu acho que mais assustadora do que o episódio inteiro passado. Então, nesse aí eles conseguiram fazer um bagulho cabuloso. Até porque a Gangly, nesse vídeo aí da televisãozinha, ela tá lunática. Bom, depois disso, a gente volta lá pra Zubul e pra Pomni. A Zubul tá lá fazendo os hambúrguer e a Pomni tá lá atendendo os clientes lá. Bom, depois disso, apareceu uma cliente lá, que é essa boneca aí, esse manequim, não faço ideia do que bosta é isso aí. Mas esse cliente aí, ele pede um hambúrguer bem específico com um molho muito específico, que é esse molho rosa aí, o molho idiota. É esse o nome. É de fato esse o nome. Bom, quem vai preparar esse lanche aí com esse molho idiota é a Hagatha. Aí ela prepara lá o hambúrguer. Quando ela vai colocar o molho, ele espirra no olho dela. E um ponto importante, a própria cliente que pediu esse molho idiota tava bem estranha. Ou seja, esse molho é viciante, porque ele tem alguma coisinha dentro dele. E bom, depois que esse molho respinga no olho da Hagatha, ela fica toda neurótica. Ela fica toda devagar e tal. Ela fica toda alegrezinha e não sei o que, fazendo um hambúrguer por detalhe, por detalhe.
Bom, depois disso a gente volta lá pra Pomni e ela tá atendendo mais um cliente. E o cliente dessa vez é o jacaré amarelo com verde. Vocês lembram dele? Lá do segundo episódio? Então, ele aparece de novo. Porque como ele é uma NPC, o Caim só colocou ele lá de novo e é isso. E a Pomni foi toda alegre por tá vendo o Gamigu. Acho que é isso o nome dele. De novo, né? Já que ela achou que ele tinha morrido. Depois que o Caim obliterou ele lá dentro do circo. E bom, ela fica toda sem graça lá. Ela fica toda tentando chamar a atenção dele. Só que ele não lembra dela porque ele é um NPC e não faz ideia de quem é a Pomni. Até porque na programação dele ele é só um NPC e não faz ideia de quem é as pessoas passadas que ele conheceu no passado. Bom, depois disso ele faz o pedido dele e aí vai se sentar lá com os amigos dele. E do nada, a psicopata da Pomni chega devagarzinho, tentando não chamar a atenção dele, até que ele percebe que ela tá lunática atrás do cara. Aí ele pergunta se ele conhece ela e tal, e ela fala que não sabe, nunca. Bom, depois disso, a Gangly pergunta pra Hagatha onde tá o diacho da Pomni. Aí a Hagatha, com todo o neurônio que ainda sobra na cabeça daquela mulher, ela tá lá, dando em cima do jacarezinho lá dela e tal, e aí a Gangly vai lá e dá um esporro na Pomni por ela não estar trabalhando. O que, sinceramente, eu nem julgo a Hagatha por pensar desse jeito, porque de fato a Pomni tava muito estranha com aquele diacho daquele jacaré. Bom, depois disso, aquela gosma gigante lá do primeiro episódio aparece e vai fazer um pedido pro Jax, que tá no drive-thru lá. Bom, não sei se o Jax não atende ela, mas depois disso ela vai pro caixa e pede pra Pomni fazer 300 hambúrgueres pra ela e pros milhões de gosmas dela. Bom, aí começa a Hagatha a fazer lá e a Gangly vem perguntar se tá tudo bem com ela, porque ela tá toda biruta das ideias. Aí mais uma vez contestam a Gangly em falar que a máscara dela nova tá deixando ela biruta das ideias. E bom, ela fica toda sentida lá e aí ela vai lá pra fora e tem uma conversa lá com a Pomni, que tá jogando lixo fora. Bom, e nisso já é de noite, então eles começam a ir embora. Aí o primeiro que vai embora é o Jax, porque acabou o expediente dele, aí ele só vaza, pega o carrinho dele lá e vai embora. Bom, aí o próximo expediente que acaba é o da Zubul, porém ela pergunta pra Gangly, que é a gerente, qual o horário do fim do expediente da Hagatha, porque a Hagatha tá toda embebedada lá, então ela vai precisar de alguém pra levar ela pra casa. Ou seja, até na série tem consentimento contra dirigir alcoolizado, né? Ou dirigir dogrado. Bom, nisso a Zubul espera mais um tempo, ela fica mais uma hora lá arrumando as coisas pra poder ir embora levar a Hagatha junto com ela. E aí nisso fica só a Gangly e a Pomni pra fechar a loja. Só que quem vai fechar a loja é a Gangly, por ela ser a gerente, ela vai ficar a última lá a fechar a porra toda. Mas a Pomni, toda amigável lá, vê que a Gangly tá toda acabada já, e aí se dispõe a fechar a loja pra Gangly poder ir embora mais cedo. Bom, aí nessa hora aí tá com uma trilha sonora muito hype, absurdo. E aí a Gangly sai do expediente, ela vai lá pra fora, ela pega a máscara da Zubul, né, que a Zubul deu pra ela, que ela vê que não é necessário, talvez não seja tão necessário assim ela usar. E aí ela tira e ela percebe que ela consegue rir sem a máscara. Bom, nisso aí tem essa animação aí mó da hora, esse frame aí mó zica, todo cabuloso. O que eu tenho pra falar aqui sobre a série é que, mano, cada episódio ela fica muito foda, tipo, você consegue ver a evolução da animação muito, mano, é tipo muito escrachante assim na sua cara, o quão ela evolui ao decorrer dos episódios. Isso é muito foda. Isso é de fato muito bom, porque nenhum episódio que eu assisti, o episódio posterior, eu achei ele pior do que o episódio anterior. Tipo, todos os episódios, cada hora que passava, eu achava o próximo muito melhor. O meu favorito ainda é o 3, só que ao decorrer dos episódios fica muito melhor a série. Tipo, a animação em si. E a história ao decorrer também é muito da hora. Até porque não adianta nada ter uma animação pica com história de merda, tá ligado? Bom, aí depois dessa tela aí, mó da hora da Gangly jogando a máscara e correndo contra a luz, ela para na calçada, ela pega a máscara no chão e é atropelada por um caminhão. Bom, e só corta pra ela sentada na salinha do Caim e aí ele começa a analisar o desempenho dela e falar se ela foi boa ou ruim na profissão de gerente. Bom, aí após uma análise dele lá muito justa, ele acaba dando B+ pra ela, aí fala que ela pode já voltar pro círculo. Bom, depois disso tem uma conversa muito legal lá da Gangly com a Zubul. A Zubul tá lá no cantinho dela desenhando e quietinha lá, enquanto tá todo mundo junto lá do outro lado. Aí a Zubul chega e fala, pô, por que você tá aí? Vamos lá falar com a galera. Aí a Gangly fala que tá toda triste lá, porque estragou tudo, que não sei o que, a máscara acabou com a vida dela, que não sei o que, ela começa a chorar. E bom, a Zubul falou que não tem nada a ver isso e que ela pode sim ser uma pessoa boa sem aquela máscara. Aquela máscara era uma idiotice. E aí convida ela pra ir sentar lá com a galera.
lá no sofá, lá, né? Todo mundo junto. E ainda fala pra ela levar os desenhos dela, porque ela adora ver os desenhos dela. Muito fofa. A Zubo aí com a Gangly. Eu acho que elas duas se pegam no ó. Bom, e assim acaba o 4º episódio dessa série incrível. E como eu fiz nos vídeos passados, agora eu vou dar minha nota e falar as minhas coisas aí sobre o episódio. Bom, eu achei o episódio muito legal. Eu acho a Gangly uma personagem da hora. E ter explorado mais ela assim foi da hora nesse episódio. E, bom, acho que uma nota, eu acho que eu dou um 8 ali, suave, sacou? Não é um episódio tão zica, porque é mais focado em uma pessoa só, sacou? Tipo, eu não tenho um problema com a Gangly, mas eu gosto quando o episódio é focado em todo mundo, assim, sacou? Tipo, como um todo. Eu acho isso da hora. Mas também quando tem um episódio focado só em uma pessoa, é interessante, entendeu? Não é um episódio ruim, eu acho que eu sou muito clubista, mano. Eu acho que eu só prefiro o 3 mesmo, porque é do King, o cara é fenomenal, mano. Bom, mas é isso, o desenho aí finalizado. Agora é só vocês lá fazerem a sua assinatura bolada, depois tirar aquela foto insana, postar aí na sua rede social e acabou, filho. É isso. Nos vemos amanhã com o episódio 5 e com o desenho da Agatha. E é isso aí mesmo. Valeu, meus lindos. Beijão.